Oi, gente linda, eu sou Juliano Antônio e bem-vindos ao PodTap, o primeiro videocast de sapateado do Brasil. Aqui a gente tá falando sobre tudo, empreendedorismo, superação. Esse é o segundo episódio, tenho certeza que você conferiu o primeiro, tá pra lá de inspirador. Se você ainda não ouviu, entre na plataforma, na melhor plataforma, Spotify, YouTube, na sua plataforma de streaming e ouça o nosso podcast. Quero muito agora poder contar pra vocês quem são os nossos patrocinadores oficiais. Eu quero agradecer a Block e a Chloe Mount Foundations. Quer conhecer os produtos da Block ou quer conhecer o trabalho social internacional da Chloe Mount Foundation? Vai aqui no link na descrição desse episódio e não deixe de conferir isso tudo. Hoje eu tenho dois amigos incríveis aqui na minha mesa. Esse episódio tá muito importante para mim, na minha história como empresário. Ter eles aqui para mim é bem inspirador. Eu tenho Mariana Castro, bailarina, coreógrafa, produtora e que está agora rodando com o projeto Gente do Barulho. E também Pedro Paulo Bravo, empresário, sapateador, coreógrafo e diretor do festival Copa Seric. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre empreendedorismo artístico. Bem-vindos ao nosso PodTap! Que alegria ter vocês aqui, amigos! Obrigado, Ju. Prazer sempre estar com vocês aqui. Muito feliz mesmo, assim, de ter vocês aqui, bater um papo sobre um tema tão importante. E friso que vocês são duas inspirações para mim, tá? De ter parceiros da nossa geração empreendendo, fazendo, estudando, se reinventando. Muito obrigado por toparem estar aqui, viu? É recíproco, né, Mari? Eu que agradeço. Ai, obrigado. Mari, pode puxar um pouquinho mais seu microfone para você. Aqui, tá bom? Isso, pode puxar. Tudo certo. Bom, pra gente começar nosso papo, antes de chegar lá nas cabeças do trabalho e tal, vamos do começo. Como é que a dança entrou na vida de vocês? Ou foi já direto o tap? Como que foi na história de vocês? Eu comecei a dançar porque a minha mãe trabalhava numa academia, mas era uma academia de musculação, ginástica, judô, enfim, tinha tudo lá dentro desse lugar e tinha a dança lá também. E como minha mãe era secretária, e como eu ficava lá com ela e eu tenho muita energia, minha mãe me botou na dança lá. Eu acho que eu tinha 4 anos, entrei assim em setembro, uma coisa assim. E aí eu acho que eu nunca mais parei, assim. Foi assim que a dança entrou. E um pouquinho depois começou a ter aula de sapateado lá. E aí eu comecei a sapatear também, assim. Eu só fui seguindo o baile mesmo. Que delícia! Ai, que delícia! E como foi pra você, Pedro? Então, a minha história com a dança é bem complicado de resumir, né, Juliana? A gente tem umas coisas em comum. Eu comecei a dançar com 14 anos. Sim. E, na verdade, foi depois que eu assisti uma aula da minha prima. A minha prima estava fazendo balé, sapateado. Eu fui assistir uma aula de sapateado. E a primeira coisa, eu fiquei encantado quando eu vi aquilo na minha frente, porque eu nunca imaginei que um pé poderia fazer algo tão fascinante. Sim. Eu sempre gostei muito de arte, de música e tudo mais. Quando eu vi aquilo saindo do pé, eu me encantei muito. Mas era dança. Eu sempre vivi numa realidade em que homens não dançavam. Sim. E eu fui muito surpreendido quando a professora dela, no final da aula, perguntou para mim assim: qual é o seu nome? Ah, tá. Por que você não vem dançar com a gente? Homem dançando é muito lindo, você sabia? Nossa. Naquela hora deu um start para mim, que tipo, nossa, homem pode dançar? E aí foi uma luta interna e um desejo de ter um primeiro sapato, que demorou 2 anos até eu ganhar o meu primeiro sapato. Nossa. Consegui fazer a primeira aula ali. E quando botei o sapato, eu sabia que tinha uma coisa especial ali. Não parei nunca mais. Nossa, que massa. Você já foi com o tap? Foi com o tap, depois eu fui para outras modalidades, Sim. mas o sapateado ganhou meu coração. Gente, que bacana ouvir isso. Eu adoro saber de onde veio, né? Começou, ou de onde tudo começou para cada um. É tão diferente, mas ao mesmo tempo tem um ponto em comum, né? A paixão, tem um propósito ali que você encontra. Você fala, caramba, alguma coisa brilhou ali assim, né? E como é que foi essa virada? Tá, vou ser profissional dessa área. Como é que foi que momento vocês resolveram, não, vou trabalhar com isso? Eu acho que eu nunca tive uma virada. Eu só entendi. Um dia eu acordei e eu entendi, eu sou profissional. Mas isso aconteceu há pouco tempo. Não faz tanto tempo assim, isso aconteceu. Porque eu só fui seguindo minha vida, Sim. sabe? Eu fui seguindo minha vida, dançando, e aí, de alguma maneira, eu fazia aquilo muito bem. E eu sempre priorizei, eu acho, o jazz. Assim, eu fazia dança moderna também. Isso fazia parte da minha vida, da minha rotina. Mas eu tive a oportunidade de passar a vir para o Rio fazer aula, porque eu sou de Niterói, né?
E aí eu tive a oportunidade de vir pro Rio, e aí eu conheci o Steven, e aí eu acho que o Steven... Um beijo pro Steven, aliás. beijo, Steven. Salve pro Steven, Saudades. nosso professor aqui em comum. Nossa. Nosso mestre. professor. Ele tem essa coisa de ir encaminhando os alunos dele para algum lugar. Tem. Eu acho que é um impulso dele. E aí eu acho que eu fui me inspirando naquilo ali e eu me apaixonei pela história do tap dance, que foi o Steven que me apresentou, né? Depois eu fui me aprimorando. Então eu acho que eu fui seguindo o baile durante muito tempo. E aí quando eu vi, eu tava no Tap em Rio, do lado de Juliano Antônio, eu já conheci o Pedro. Fez CQID junto, lembra? A gente fez CQID muito... 2011. 2011, eu tinha 21 anos, assim. Quando eu vi, eu tava aqui, do seu lado, do Aconteceu. lado do Pedro, Gente, que massa. Mas eu acho que também, eu acho que inconscientemente eu queria muito isso. Sim. Mas aí quando chegou, eu precisei, ok, agora E você depois precisa... passou a produzir, ter seu lado produtora, ter o seu lado de vou fazer o meu aqui, vou escrever o meu, vou procurar edital. Teve a fase professora também, ainda tem, né? Você dá aula, mas também você desenvolveu isso em você também. Sim, eu sou formada em produção cultural, né? Eu sou bacharel em produção cultural pela UF. Mas eu optei por continuar dançando e dar aula de dança, mesmo fazendo essa graduação. Porque a dança já me dava dinheiro. Sim, sim. Né? Eu já era professora, eu acho que eu sou uma boa professora. Então, a dança ela já me sustentava, me dava grana. Então, entre um estágio em produção cultural e uma turma cheia, Sim. eu escolhi a turma cheia. Mas aí, teve uma hora que eu pensei, não, peraí, eu preciso usar minha graduação para impulsionar a minha vida, a minha carreira. Então, foi ali, assim. Eu acho Sim. que foi só uma continuação da minha graduação mesmo. Pô, que legal. E pra você, Pedro, como foi, assim, essa profissionalização, hoje também ter os seus projetos que você desenvolveu? A minha chave, eu acho que virou com 16 anos, Gil, muito cedo. Eu comecei a dançar com 14. Sim. E com 16 anos, eu comecei a ver no sapateado um dos únicos lugares que eu tinha de poder ter voz. Né? Sempre quis fazer muita coisa. E eu vivia numa cidade do interior, com pouquíssimas oportunidades, principalmente em relação à arte em geral, dança. Então, tinha uma escola na época. Então, eu suguei o que eu pude na época. E com 16 anos, eu falei, eu preciso dar um passo adiante. O que eu vou fazer? Sim. Foi quando eu descobri a prova do sindicato de dança, me joguei e passei. E depois disso, eu falei, tá, tem um registro profissional, mas isso não significa que eu esteja pronto. Eu preciso me aprimorar mais. E aí foi quando eu conheci o Steven Harper, quando eu conheci a Cíntia Martin, a Adriana, que foram grandes mestres na minha vida, grandes mentores, referências. Aí eu pude, depois de um tempo, me mudar para o Rio de Janeiro. Sim. E conseguir colocar minha formação mais lapidada e mais consolidada como eu tenho hoje. Mas isso foi um período de maturação muito grande. E, paralelo a isso, eu tive que fazer faculdade de Direito. Então, eu conciliava... Verdade, eu sei disso. Mas eu sou formado em Direito também. Então, eu tinha uma vida que era tipo, acordava, ia para a faculdade, à tarde eu estagiava no TJ, Tribunal de Justiça, e à noite fazia aula ou dava aula, né? Até que o Steven, depois de um tempo, começou a ter outros projetos e passou as turmas dele para mim. E aí foi quando, de fato, estou trabalhando com sapateado, é isso que eu quero para minha vida. Sim. E aí, quando mudei para São Paulo, tudo mudou, assim, não muito repentino, mas foi um processo de maturação muito grande. Eu acho que com 16 anos eu já sabia que eu queria isso para mim. Nossa, que massa! E como que foi isso para vocês de empreender? Empreender, que eu falo, é fazer os seus projetos autorais, né? Empreender nada mais do que você ter a coragem, né? Buscar ferramentas, pessoas, recursos para criar sua obra autoral. Seja um show, seja um festival, seja sua carreira pessoal, seja suas aulas. Como é que foi isso para vocês, essa necessidade, ou foi a vontade mesmo que aconteceu? Eu acho que isso é um impulso muito individual. Mas eu já tinha a inspiração da Flávia Costa. Ah, outra querida. Porque eu passei pela mão da Flávia. Um beijo, Flávia, te amo. Eu passei pela mão da Flávia. E eu acho que ela tem esse impulso dentro dela. Tem.
E ela ia alimentando coisas assim na minha cabeça até eu entender que eu estava pronta, que eu podia colocar as minhas ideias no papel, no edital e fazer acontecer. Mas eu acho que também tem uma necessidade artística muito grande minha. Sim. Porque eu posso trabalhar em muitas escolas de dança, mas ali eu acho que eu cumpro um outro papel. Eu tô Sim. como professora, Sim. uma coreografia que eu faça, por mais que seja a minha, ela precisa obedecer a algumas regras, assim. A quem você tem na turma, a um tema que a escola quer Sim. fazer. E eu acho que um trabalho autoral é um processo muito individual. Sabe? Então era uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo em fazer. E aí, quando eu vi, eu tinha uma turma profissional na minha mão, eu tinha um projeto escrito e tinha um edital aberto. Então, assim, o que mais eu estava esperando? Eu não tinha mais o que esperar. Né? Então, eu só juntei as três coisas e coloquei. Porque eu acho que também tá dentro de sala de aula como professora é maravilhoso, mas às vezes você quer só explorar o que tem aí fora. E tudo bem se você é professor e você não quiser, mas eu queria. Então eu acho que eram impulsos meus que vinham de muitos lugares assim e me fizeram chegar aí no Que massa. que ainda tá acontecendo. Sim, tá rolando, ainda vai rolar muito, um de vários projetos, eu tenho certeza. E como foi pra você, Pedro, começar a criar, posso dizer, do Capaceric, por exemplo, né, um dos projetos que você tem, além dos vídeos também, como que foi, vou criar algo meu, né, como é que vai ser, e como, tem que ter uma coragem, né, você tem que ter peito ali pra peitar, que não é fácil. Sim, e é algo que eu vou te dizer que é a longo prazo, né? E ao mesmo tempo em várias frentes diferentes. Comigo aconteceu com o seguinte pensamento. Nós, como artistas, principalmente na dança, no sapateado mais ainda, que é um nicho menor, Sim, sim. a gente precisa criar nossas oportunidades. Sim. A gente, durante muito tempo, acha que vai acontecer aquela história da carochinha de que um dia alguém vai me ver, vai me dar uma chance e eu vou brilhar. Não, meu amor, esse alguém acontecer. é você que vai fazer acontecer. Então, sim, a gente precisa criar nossos espaços, fomentar nossa área e cada vez mais estar conectado de uma forma plural nesse ambiente. Sim. Isso faz com que a gente pense um pouco fora da casinha e não pensar apenas com o desejo e a satisfação de estar apenas no palco, né? Até porque a gente, para pensar, artistas, dançarinos, a gente tem um prazo de validade. A gente não vai dançar a vida inteira. Então, quanto mais plural eu posso ser, quanto mais eu posso empreender, não só para mim, mas para o meu grupo, para a escola, para a minha comunidade, todo mundo vai estar ganhando junto. Sim. Então, comigo apareceu muito nesse sentido de que eu preciso ampliar meus horizontes e criar novas oportunidades, né? Que, de fato, se começa a empreender. E aí, o primeiro pensamento que eu tive foi, de fato, o festival, que foi o Capaceric, que surgiu em 2017. E quando eu comecei a criar ele, na verdade, não era para ser um festival. Ele era para ser, tipo, um encontro em comemoração ao Dia do Sapateado. A primeira edição que a gente teve, sei lá, 30, 40 alunos. Eu dei aula Você na tava, primeira. verdade. Eu dei aula na primeira, era aqui no Rio de Janeiro ainda. Era aqui no Candi, eu dei aula. E deu tão certo a primeira vez que a gente fez a segunda, fez a terceira. Do nada a gente tomou a proporção de que, nossa, é um festival, vamos mudar ele para São Paulo. E as coisas foram acontecendo, as frentes foram ampliando. E hoje ele é um festival que ele não acontece só uma vez por ano. Ele tem um desdobramento em maio, que é o Prêmio Bojangles. Ele tem um festival em setembro, ele tem um acervo de vídeo, ele tem um acervo de músicas, de playlist, tem os projetos sociais, tem o Tapping Concert, tem uma série de coisas que a gente trabalha o ano inteiro, literalmente. Então, eu falo com a minha equipe que a gente tem novembro de férias. Chega dezembro, a gente começa a produzir e vai até outubro produzindo, né? Eu acho que trabalhar com o Capaceric fez eu dar esse start de querer produzir cada vez mais. E eu vou te dizer que hoje é uma das maiores satisfações que eu tenho, Ju, porque eu sempre vou ser artista, mas cada vez eu me encanto mais e mais com duas coisas: a sala de aula,
o lugar da educação e o lugar da produção. Sim. Foi um diferencial para minha vida, Sim. trabalhar com ele desse lado. E é muito legal de ouvir isso, porque tem um outro lado, né, de produzir, que é a gente tá gerando emprego, né? A gente tá movimentando a indústria, né? Independente do tamanho do seu projeto, você está movimentando a indústria, né? O show business, você tá movimentando o entretenimento. E qual a importância disso, da gente abrir esses espaços e as portas para gerar empregos, né? A gente tá gerando emprego, direta e indiretamente, porque a gente sabe que não são só os bailarinos, os professores, tem equipe técnica, equipe de divulgação e por aí vai. A importância disso, né? É muito importante a gente abrir. Se você falou da comunidade, me veio na cabeça. A gente tá gerando emprego, né? Isso é muito importante. E não só para sapateado, né? Destacar. Porque a gente está trabalhando com pessoas de marketing, Sim. trabalhando com pessoas de audiovisual, trabalhando com a equipe técnica, a iluminação, um designer, pessoa que trabalha com site. É uma coisa muito ampla. A gente olha só o festival assim acontecendo, a gente acha que é um nicho só de sapateado. Mas tem tanta gente por trás, Sim. né? De fato, movimenta várias coisas conectadas. Sim, sim. Sim, você sabe que eu acho muito importante. O Pedro falou sobre essa questão de que alguém um dia vai me descobrir. E eu acho que a gente pensa nisso até a gente descobrir que o mercado não existe. Bom tópico. Eu acho que a gente começa a empreender ou a buscar coisas para além do que a gente já faz, porque a gente começa a entender que o mercado não existe. Mas isso já foi dito pra gente milhões de vezes. Isso é dito pra gente quando a gente vai ver uma audição e não estão procurando sapateadores, sabe? Isso é dito pra gente quando a gente liga a televisão, lá tem um monte de gente dançando e não tem ninguém sapateando, né? O mercado da dança, em geral, ele já é um mercado difícil. Sim. Só que a gente dança uma dança que as pessoas nem conhecem, Sim. sabe? Sim. E quando conhece, é estereotipada. É estereotipada, sim, exatamente. sim. Então, eu acho que para além de gerar emprego, né, a gente não está só gerando emprego, a gente está criando um mercado. Sim. Né? É óbvio que a gente abre lá o jornal, vai no Instagram, tem um monte de espetáculos de dança contemporânea acontecendo, né? Toda hora tem um balé em cartaz, mas o sapateado não tem. Se você se fala, né? Eu sou tap dancer, eu sou sapateador, você precisa sapatear. Faz parte da sua função. Sim. Né? Então, eu acho que é um pouco isso também. E eu acho ainda, Mari, que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Tirar o sapateado da bolha. Porque acaba que o sapateado fica num lugar de acontecer, de ser apresentado para outros sapateadores. Sim. Aí cai no lugar do mercado de trabalho, né? Hoje o Brasil a gente fala isso sempre, é uma das maiores potências do mundo. A gente tem muito sapateador incrível. O pessoal lá fora fala do Brasil, conhece o Brasil. A gente tem dezenas de brasileiros aqui do Brasil que estão trabalhando lá fora. Juliana é um deles. Sim. Entre outros. E, para pensar no que isso resume, essa potência aqui no Brasil, ela se resume em festivais. Sim. Seja ele circuito competitivo, ou seja ele circuito de workshops mesmo. Tira isso do cenário nacional. O que acontece com o sapateado? É uma grande interrogação aqui que eu porque como a Mari falou, não tá nas produções, não tá no audiovisual, não tá nas produções. Então, ou a gente pavimenta esse lugar onde a gente vai passar e aí tem que ser literalmente quem coloca o material no chão, que passa a patrola, que pavimenta, bota o sinal, bota os carros andando. Ou não tem. Isso é uma pergunta que sempre vem. Quem plantou foi o Steven lá atrás na minha cabeça. Foi. Ele, todo ano que eu vinha pro Tap in Rio, ele falava, mas o que você tá produzindo? Ele falou, porque eu não entendo. Era outro momento, na década de 90, queria muito que ele contasse isso. Era outro momento, ele conseguiu um spotlight ali nos programas de TV, né, na TV, muito grande, que hoje não se vê, não é fácil de entrar e não tem, como você falou, não tem. Então, assim, ou a gente pavimenta e faz isso acontecer, ou vai continuar isso que você falou. Tira esses pequenos blocos dali
Aí você fala, e aí? Aí é até difícil de ser professor. O que eu vendo pro aluno? Porque eu vendo pro aluno uma carreira. Claro, o bem-estar, a minha aula, a escola de dança. Mas eu vendo também a minha carreira. Eu vendo a profissionalização, eu tenho orgulho da minha carreira. Mas o que eu vou vender pra ele? Ele vai trabalhar onde? Uhum. Mas eu acho também, Gil, que aí é o que a gente vende para os nossos alunos, mas eu acho que a gente tem uma comunidade em conflito nesse ponto, Sim. né? Porque a gente se pergunta onde o sapateado tá. E aí, a gente tem o tio Steven, que fez isso durante muito tempo. Quem aqui não viu a Companhia do Steven dançando? Eu vi. Você assistiu, você assistiu, né? A gente viu aquilo acontecendo e ele continuou com as produções dele durante muitos anos. Mas a gente já tem a Pé na Tábua, que é uma companhia que faz produções ininterruptamente, mas que não tá no Rio de Janeiro e não tá em São Paulo. Tem isso também, a geografia do Brasil. A gente tem a Companhia dos Pés Grandes em Fortaleza, do Weber Stalin, que foi uma das minhas primeiras inspirações assim, de ver muitos sapatos. Tem a Valéria Pinheiro, que tá circulando com sapateado por aí. A gente vai mapeando, tem muita gente, Trupitou, tem uma galera. Mas e aí, como é que acontece? Ainda tem a geografia, a gente enfrenta uma batalha que é a geografia do Brasil, que fica nesse eixo Rio-São Paulo, não sai do Sudeste. Então, mas aí também é onde eu ia chegar. Eu acho que a gente tem que entender, e aí eu tô falando pra mim, é muito bom ser aplaudido pelas coisas extraordinárias que você faz. Mas é também maravilhoso você apresentar a sua criação artística, coisas que talvez nós, sapateadores, não consideremos assim virtuoso, maravilhoso. Também é maravilhoso apresentar isso para quem nunca viu um sapateado na vida. Nossa, eu acho que tem um pouquinho sabor também da gente, assim, se despir do nosso ego Sim. e entender que a gente vai ter que estudar, sim, coisas que a gente não sabe, que é direção artística, coreografia, Composição. Escrever porque um edital. assim, gente, né? Escrever um edital. Você vai ter que se virar nos 30 para receber um aplauso que não seja dos próprios sapateadores. O que é maravilhoso, tá? Eu acho que a gente tem que se juntar cada vez mais mesmo. Amo dançar, vou no Copa 7 que danço 500 vezes. Mas eu fui falar isso no Copa 7, as pessoas quase me mataram, eu saí com segurança. É brincadeira. Mas é verdade. Perdão te interromper, mas a gente cria uma audiência, né? A gente tá falando sobre isso, sobre criar, pavimentar esse mercado. Quando você fura a bolha, você cria uma audiência também que vai passar a entender, vai passar a buscar e consumir o sapateado. Sim. O Gente, que é o meu projeto, chama Gente do Barulho, mas a gente já abreviou. O Gente, ele é um projeto que dança na rua. Então, o que a gente faz? A gente acorda, a gente pega o nosso tablado e fala, hoje eu vou passar perrengue, mas eu vou passar perrengue ganhando dinheiro. A gente pega o nosso tablado com a nossa blusinha quente, a gente coloca no chão e a gente dança 15 minutos ininterruptamente. Eu piso no tablado, gente, eu não preciso fazer nada. Sapateadores é muita coisa, mas vocês sabem o que eu tô falando. Eu não preciso fazer nada. As pessoas imediatamente param o que elas estão fazendo e olham pra mim. E tem coisas difíceis, sim, no Gente, mas não precisava ter. Entendeu? Eu acho que é muito bom você apresentar o seu melhor ali naquele momento, mas para quem tá assistindo, aquilo já é tão surpreendente. Aquela dança que a pessoa nunca viu na vida, sabe? Que ela achava que era X, mas é Y. Já é tão surpreendente que eu acho que a gente pode ter maneiras mais inteligentes de usar tudo isso que a gente tem para atingir aquela nossa plateia, sabe? E quando eu falo plateia, às vezes a gente tá dançando para 5 crianças. Sim. Entendeu? Mas são crianças que elas dançam chim-chim junto com a gente. E que elas invadem o tablado. Então eu sei que quando eu for divulgar o Gente dentro do teatro, eu tenho aí uma criança e mais uma família que vai levar a criança para dentro do teatro. Sabe? E que esse pouquinho que eu danço na rua pode abrir uma porta pra mim pra eu dançar no Sesc de São Paulo. Sabe? E aí eu posso começar a ir pra outros lugares. Eu posso dançar na cidade que o Pé na Tábua tá dançando. Eu posso ir pra Uberlândia. Eu posso abrir outros caminhos também, sabe? Sim. Eu acho muito importante essa sua fala, porque tem esse sabor muito gostoso que é dançar para esse outro, pro público geral, né? A gente dançar pro público geral, que deveria ser mais assim, na verdade. Não ficar nichado só na nossa comunidade do TAP, que já não é muito grande, e abrir para poder criar essa audiência, criar essa demanda, porque aí começa a vir demanda.
vai tempo, claro. Tô falando de um mercado que vai anos Sim, aí mas começa de algum jeito. Sim, e eu acho que assim, quando a gente dança só pra galera do TEP, falando novamente que eu acho maravilhoso, quero estar em todos os festivais, é maravilhoso, mas a gente tá trocando dinheiro. Entendeu? Eu pego o dinheiro desse grupo aqui e eu devolvo para outra pessoa dentro do mesmo grupo. Câmbio. A gente tá fazendo câmbio mesmo, sabe? E quando a gente tá dançando para outras plateias, não. A gente tá ali forçando esse mercado para ser aberto mesmo. E eu acho que o artista tem de ir aonde o povo está. Isso. Nossa, isso é incrível, porque me faz pensar muito sobre a questão do diálogo, que é muito diferente de um monólogo. Durante muitos momentos eu vejo muitos sapateados acontecendo que me parece um monólogo. A pessoa em cena com ela mesma. Sim. É muito diferente quando tem esse tipo de apresentação em que você tem um diálogo, você está contando uma coisa e quem está ali está recebendo e tem uma troca. A arte é diálogo, a arte não é monólogo. Quando eu vejo isso, eu já atingiu a função. Não precisa ser nada mirabolante, nada complexo. O fato de a gente estar rompendo essa bolha, nossa, a gente precisa de mais projetos assim. Sim, eu acho que também... Eu acho que a gente precisa aprender a separar o objeto do nosso estudo, da nossa investigação, da nossa melhora técnica, né? Assim, eu também investigo, assim, grandes sapateadores investigam, eles se trancam ali, botam fone de ouvido e ficam catando ali som no pé, que é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer. Sim. Mas isso é uma coisa... E outra coisa, entendeu? Uma coisa, outra coisa. É importante a gente entender isso, sabe? Para que a gente consiga crescer. Sim. E eu acho, a gente tá aqui falando dessa parte artística, né? Muito importante. Mas também é importante falar do vamos ver. A gente tem que colocar, as contas têm que se pagar. Plim. Agora entramos num outro tópico, né? A gente sabe a classe artística, a desvalorização que existe, mas como é que é para vocês, com os projetos que vocês têm, pensar nisso, na renda, como é se planejar, como que é isso para vocês trabalhando apenas com arte, né? Vamos dizer, independente da frente, seja dando aula, produzindo, dançando, você tá trabalhando com arte. Como que é isso na cabeça de vocês? Porque eu, pelo menos, eu não tive uma educação financeira para artista. Eu fui aprendendo, tomando na testa, pegando um trabalho aqui, outro trabalho ali, eu tenho que ter turma para poder pagar meu aluguel, não sei o quê. Fui aprendendo. Como que vocês lidam com isso? Como vocês buscam ferramentas? Como que é para vocês? Ai, fala primeiro. Eu não tenho o que dizer. Ó, eu vou começar com uma coisa muito polêmica, mas que foi uma das maiores lições que eu ouvi na minha vida. Não existe profissão que dá dinheiro. Existe um profissional que ganha dinheiro. Então, assim, no meu caso, não podia dar errado. Não podia. Ou eu fazia dar certo, ou eu sobrevivia da dança, ou eu ser uma pessoa infeliz o resto da vida, trabalhando numa área que eu não gostaria. Ralei muito, suei muito. Nossa. Até que esse lado de empreendedorismo me fez conhecer muito o meu público. E quando a gente conhece o nosso público e se conhece, a gente sabe o que a gente tem para oferecer, né? Isso em vários aspectos diferentes. Hoje em dia eu tenho os meus projetos pessoais, eu invisto os meus próprios projetos pessoais, mas eu tenho um trabalho fixo que é dar aulas regulares na Compreendência Center. Então eu invisto todo o meu tempo me dividindo em aulas regulares, tempo vago, estou com meus projetos individuais, o outro tempinho vago estou produzindo o Copaceric. Então, o tempo todo estou em diversas frentes, mas, de fato, a minha base principal são as minhas aulas regulares. Sim. Que é a maioria da realidade, né? A maioria da realidade, sim, na verdade, é essa. A galera pega bastante aula para poder ter essa renda fixa e ali os outros projetos vão entrando em paralelo, né? Uhum. E você, amiga, conta que você tá segurando. Eu sou professora. Sim. Em tempo integral. Sim. Eu trabalho em 8 escolas. Nossa. Em 7 eu entrei por causa do sapateado. Em uma eu entrei porque precisavam de uma professora de balé e jazz. E aí eu fiz assim,
Eu sou sapateadora profissional. Que é o que a gente tem que fazer mesmo. Sim. Que aí a pessoa faz assim... E aí você vai e mostra o seu Instagram. E agora vai ter sapateado lá. Mas eu trabalho em 8 escolas. E é isso que paga as minhas contas, sim. Né? Esse ano eu tive a oportunidade de produzir 2 eventos. O Gente não é um evento, né? Ele tem uma continuidade, assim, grandinha. E ele é um cachê... É um cachê bom, sim. Mas isso que você falou de administrar o tempo para você fazer... Quando você trabalha com... Oh, meu Deus... Quando você trabalha com a administração pública, as coisas funcionam de uma outra maneira. É outro tempo. Outro tempo. Por quê? Porque é um outro tempo, entendeu? Então, não é você administrar o seu tempo, é você administrar o seu tempo, é administrar o tempo da administração pública, porque eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que tem protocolos que têm que ser seguidos. Sim. Entendeu? Então, você não vai ligar pra pessoa assim, aprova minha arte, querido. Amor, eu já passei a te ver aí com edital, assim, amor, eu te entendo. Mas eu tenho que aprovar o seu e de outras pessoas que mandaram, porque você tá lidando com a Secretaria de Cultura. Então, a senhora se organize, por favor. Né? Então, assim, é um outro tempo. E aí, o outro evento, que não ia ser um evento, mas que se tornou um evento, foi o workshop com o Lucas Santana. Sim. Lá em Niterói, que bombou e foi maravilhoso. E assim... não dá tempo mesmo, gente. Eu vou falar a real. Não dá tempo. Não dá tempo de trabalhar em 8 lugares e produzir as coisas. Não dá. Sabe? E aí, a minha vontade é talvez trabalhar em menos lugares para que eu tenha mais tempo de produzir. Talvez sim, mas eu não posso tirar aqui para ganhar aqui depois. Não. Eu preciso ir substituindo uma coisa pela outra, sabe? Eu acredito muito em... crescimento a longo prazo, que eu acho que quando você cresce a longo prazo, você cria coisas mais sólidas. Eu sempre falo isso. Bonito. Então, é isso que está acontecendo no momento. Então, você me pergunta como é o tempo. Eu não tenho tempo. Não tem tempo mesmo. Não. Isso era até uma pergunta que estava aqui no roteiro, porque a galera acha que a gente simplesmente acorda, toma um suco de laranja, quais aulas dou? Não, mas eu vou tirar 2 horinhas aqui para criar um projeto, e depois eu dou 3 aulas, eu vou comer o meu brunch, e depois eu volto. Meu amor, não tem tempo para respirar, eu sei. E aí você tem uma ideia brilhante, você quer fazer acontecer, aí você tem que administrar essa criação, o desenvolvimento, a produção, ter a sua vida normal, tem a outra rotina, tem uma linha da vida acontecendo aqui, das suas aulas e tudo mais, seu outro trabalho, e tem que encontrar esse equilíbrio e ter tempo ainda para criar, que é difícil, né? Criar não é fácil. Ainda uma coisa autoral, é isso que você falou, você ir buscar recursos, você estudar, toma tempo, né? E tem que ter essa administração. Por que eu acho importante a gente falar disso? Porque muita gente que ouve a gente, o público que tá ouvindo, tá decidindo se vai trabalhar com arte ou não, ou já trabalha, ou tá tendo dificuldade, até para se identificar, que é uma coisa comum. A gente precisa falar, não dá tempo. A gente tem nossas dificuldades também de tempo, de administração financeira, de captação de recursos. É mais normal do que a gente pensa e não romantizar, né? Porque a galera também tem uma galera da onda da romantização, né? Vai dar tudo certo, eu tenho meu talento, sou bom, sou maravilhoso tecnicamente. Meu amor, não. Vamos saber que talento é 40% da vida na dança. Eu acho que a gente não vai romantizar, é claro. É um ofício árduo que a gente está estudando, se aprimorando e sabendo, conhecendo todos os dias. Mas a gente não pode colocar naquele lugar de ai, minha filha não vai fazer isso não, você vai morrer de fome. Não. Você pode conseguir chegar onde você quer chegar, se você estudar muito, se empenhar e pensar fora da caixinha. Eu acho que o mais difícil para um artista é querer sobreviver de arte apenas querendo ser artista. Sim. Eu acho o mais difícil. Vai chegar um momento que a gente vai precisar buscar outros caminhos. Ainda na arte, mas eu posso trabalhar na dança com direção, sei lá, projetos, coreografia, edital, paraná, iluminação, maquiagem, enfim. Quanto mais plural eu posso ser dentro desse nicho que eu conheço, mais eu vou estar preparado a longo prazo para trabalhar nisso, né? Sim, e eu acho que também tem uma questão, Gil, que não é uma questão só de quem é artista. Mas o artista, ele tem que entender que, para além de artista, ele é um trabalhador autônomo.
Boa. Ele vai boa. ter que pagar o CNPJ dele. Ele Sim. tem que fazer esse MEI render. Sabe? Isso não é uma preocupação só do artista. Eu converso com minha psicóloga, ela é autônoma. Ela é autônoma, eu também É a falo com a minha mesma coisa. psicóloga sobre isso. Entendeu? É a mesma realidade. E a gente vive nesse mundo hoje. Se você é um trabalhador autônomo, você precisa cuidar do seu CNPJ. O artista que vive no mundo das ideias, tipo Mariana, que tem ascendente em peixes, que tá sempre aqui, Mariana tem que entender que ela tem um CNPJ que tem que fazer dar dinheiro, sabe? Então, eu acho que o artista, ele precisa saber fazer 500 coisas. Ele pode fazer maquiagem, ele pode ser iluminador, ele pode ser tudo isso, mas ele tem que ter consciência de que ele é um trabalhador autônomo. E eu não tô exaltando isso, eu poderia fazer 500 críticas a isso, mas eu acho que aceitar a realidade, às vezes é um jeito de Falar a saber verdade, lidar sim. com ela, Sim. sabe? Sim, total. Então, assim, ganha dinheiro. E encarar que não tem problema. E encarar que não tem problema nenhum em pensar que eu estou vendendo alguma coisa, porque tem muitos artistas que pensam, ai, não vou cobrar isso aqui. Ai, gente, já diria Cassida Becker, não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Nós, artistas, estamos oferecendo serviço. E durante muito tempo, é mais valioso de qualquer outro serviço que a gente vê. A gente vê isso muito na pandemia. Sim. O que salvou a gente durante a pandemia? Foi ver um vídeo, foi ver um filme, escutar uma música, ver um quadro, um documentário. O valor da arte está muito acima de preço. E ninguém vai colocar esse preço na nossa arte. Isso diz respeito a gente também saber se valorizar. Porque Sim. se a gente não se valoriza, ninguém vai valorizar a gente. Sim. Começa por aí também. A gente pode sim vender nosso serviço. Falas importantes. Gente, esse episódio tá babado. Eu botei esse blazer, não foi à toa. Isso aqui tá pesada a mesa aqui, ó. Vale ouro. Isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui é uma palestra, tá bom, meus amores? Tá aí oferecendo pelo PodTap. Bom, vamos lá. A gente tem um quadro aqui no PodTap muito legal, que chama Que Momento é Essa Foto? Então a gente pegou uma foto do momento aleatório da vida de vocês. A gente vai colocar aqui na TV pra vocês poderem falar sobre. Então vamos lá, vamos ver quem vai ser primeiro aqui, pra vocês poderem falar. Mari! Fernão, olha isso! Isso, foi numa apresentação numa escola. Pela minha cara, eu devia ter 19 anos, 20 anos. Foi um momento da minha vida que eu parei de sapatear. Ah. Gente, não me pergunta. Não, tudo bem, mas... Não sei o que passou na minha cabeça. E aí eu fazia aula de jazz, fazia aula de balé o dia inteiro. E isso foi numa escola de dança lá em Niterói. Eu, inclusive, trabalhei nessa escola, né? Foi uma escola que me deu muitas coisas. E sou eu aí. Que tudo! Gente, amo, a gente falando de pluralidade, amo o Mari Castro Pernão no jazz. Amei ver essa foto. E Pedro, vamos ver agora qual vai ser o seu momento. Essa é recente, não é? É recente. Foi um trabalho que eu tive o prazer de fazer e dirigir com a Block, né? A gente fez um trabalho de lançamento do novo modelo azul do sapato Sim. do Jason Samuels. E a gente teve a ideia de juntar toda a galera da nova geração do sapateado, inclusive a Mari estava presente também. Nova geração. Nova geração? A gente juntou toda uma galera, fez um videodança para lançar esse projeto. Foi feito com muito carinho, o vídeo tá lindo, tá lá nas redes sociais, se vocês quiserem ver. Galera, segue aí na página da Block, tá bom? Tem vários trabalhos incríveis que eles têm criado. A Block que é a nossa parceira aqui do PodTap. E essa campanha eu achei muito legal, você trazer isso outras pessoas, né, pra campanha. Ficou bem legal você misturar, trazer essa galera, diferentes corpos, diferentes lugares, de cidades diferentes, eu falo. Então ali, isso foi muito bacana, achei um projeto bem... A ideia era essa, legal. era mostrar que todo mundo está com a Block. Então, quem são os blockers daqui? Vamos chamar a galera e fazer um trabalho junto. Sim. E essa foto foi no momento de depoimentos que a gente fez antes da gravação do vídeo. E esses depoimentos, o pessoal também tá nas redes sociais, o pessoal pode ouvir, Também pode está, assistir. também Ai, está, que tudo legal. lá. Então o pessoal curte aí na página da Block pra poder ver. Ai, que legal. É bom a gente revisitar esses momentos, entendeu? Eu Muito. gosto desse quadro que a gente vê muita coisa bacana. Bom, agora a gente tem outro momento aqui no programa bem emocionante, vamos dizer assim, né? Então a gente tem umas fotos aqui, outras de outros momentos. E a gente queria que vocês mandassem uma mensagem para essas pessoinhas que vai aparecer aqui. Então, peraí que eu vou pegar aqui. Bom,
Mari. Ai, meu Deus. Olha que delícia, gente. Deixa eu mudar aqui de lugar. Olha que delícia. Essa mini Mari. A carinha de espoleta. Eu tenho exatamente essa cara, eu acho. Até hoje. Vou aprontar. Eu consigo ver essa cara nos áudios que ela me manda. Eu não posso postar. Eu consigo ver essa cara. Ela me contando as coisas quando eu tô lá fora. E a gente se manda podcast pra poder se atualizar. Ô, Juliano. Deixa eu te contar o que eu fiz. Amo! E se você pudesse... Com quantos anos você tá aqui nessa foto? Então, eu não sei, mas eu acho que eu devia ter uns 5, 6. Uns 6 anos, talvez. Se você pudesse hoje ver essa Mari, o que você falaria pra ela? A Mari de hoje. A Mari que tá aqui, pudesse encontrar essa. O que você ia falar pra essa garota? Eu acho que eu ia falar que, assim, nós somos exatamente a mesma pessoa até hoje, mas eu queria te dizer que os seus sonhos deram certo. Ai, que lindo! Pô, que forte isso. Gente, porque é uma jornada, né? A gente olhar pra nossa criança e ver o que a gente passou. E a gente tá aqui falando de tanta coisa séria nesse episódio, de trabalho. É bom olhar pra trás e falar assim, ó, pô, deixa eu te contar. Deu certo. Vai ralar. Deu certo. Que delícia. Bom, vou pegar aqui do Pedro agora. Ai, Deus. Gente, olha que tamanhozinho. Gente, eu tinha 2 anos aí, gente, nessa foto. Muito cotoquinho. Olha, gente. Muito pequeno. Bom, o Pedro de hoje, se pudesse encontrar o Pedro de 2 anos de idade, o que você falaria pra esse Pedro? Ai, que difícil. Acho que eu falaria Pedrinho. Você vai ter muita dúvida na sua vida. Você vai ser uma pessoa que a vida vai colocar 50 barreiras para você não ir para onde você sempre quis. Mas depois de um tempinho, você vai olhar para trás e você vai ter certeza que você fez a escolha certa e vai ter chegado numa realização que você nunca imaginou na vida. E vai ter dividido momentos incríveis com pessoas que você nunca imaginou que um dia você pudesse estar junto. Eu acho que é isso. Você vai realizar os menores e os maiores sonhos que você teve na sua vida. Isso, amigo. Te entendo. Não é todo mundo que me mareja, né, Juliano? Eu já falei esse programa, gente, tá sendo só lágrima. Cada episódio aqui, a gente grava o episódio, a galera chorando aqui. Vai sair chorando. Não. Mas é muito bom rever isso, olhar. A gente tá falando de coisas tão importantes no episódio de hoje, né? E revisitar a história, eu acho que a gente reafirma quem a gente é. E também se propõe ao nosso propósito, aos desafios que a gente tem passado no dia a dia. Eu queria agradecer muito vocês dois por terem topado, trocado tanta informação importante, falar dos depoimentos de vocês aqui no PodTap. É a primeira temporada, então tá sendo muito especial ter amigos queridos. E vocês dois, assim, pra mim, não tem preço. O nosso contato, o nosso trabalho, a nossa troca de tanto tempo. Tem um tempo aí já, galera. Não queria falar, não, né? Galera tá achando que eu conheço os dois de hoje, tem um tempo aí. Obrigado, viu, por terem topado estar aqui comigo hoje. É um prazer, fico muito feliz com o convite de sempre, pelo carinho. Obrigado, pessoal de casa, Mari também. E conte sempre com a gente, é um prazer. Obrigado, amigo. Obrigadão. Foi um prazer, Gil. Muito obrigada. A gente já fez milhões de coisas juntos. Sim. Eu espero que continue. Obrigada, Pedro. Pedro eu encontro 50 vezes por ano. Ótimo, muito obrigada sempre. Eu posso fazer uma intervenção muito rapidinha? Faça. Porque eu acho que, como nós estamos falando sobre a nossa vida, acaba ficando tudo muito focado no nosso próprio ser, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender que a gente só realiza as nossas coisas porque tem pessoas ao nosso redor que acreditam no nosso sonho, no nosso projeto, que acreditam no nosso mercado, assim Ninguém como faz nós nada acreditamos. sozinho. Então, eu posso falar rapidinho? Assim, o projeto da minha vida nesse momento é o Gente do Barulho, que ele acontece em Niterói, e ele só acontece porque eu tenho a Ana Clara Taides, que acreditou que ela poderia dançar o projeto. Eu tenho a Silvia Lima, o Ramon Costa, eu tenho a Laura Tavares, eu tenho o Wellington, que trabalha comigo. Nós somos uma equipe muito pequenininha. Mas eu tô dando esse exemplo, mas é porque foi necessário 6 pessoas acreditarem
num projeto para ele acontecer. Por mais que ele tenha sido escrito por mim, ele não é feito por mim. Ele é feito por 6 pessoas que acreditam que ele pode acontecer. Sabe? Então se cerquem de pessoas que acreditam em você e que você acredita nelas. Eu tô aqui cercadinho de Né? gente que apoia meus projetos. Não é o primeiro, inclusive, que vocês estão junto comigo. Obrigado, viu? Isso é muito importante que você falou, Mari. Obrigado mesmo. Assim. Eu vou parar de falar obrigado porque eu vou começar a chorar, porque eu já todo episódio Juliano chorando no final. Gente, eu quero muito agradecer você que tá aí com a gente esse tempo todo. Muito obrigado. Você aqui que ouviu e viu o nosso episódio, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, seguir aí nas redes. Eu quero agradecer muito os patrocinadores oficiais da primeira temporada do PodTap, a Block e a Chloe Mount Foundation. Nós temos já o primeiro episódio com a Chloe, vai lá maratonar, já tá aqui ouvindo a gente, já ouve a Chloe também. E eu vejo vocês no próximo episódio com muita gente importante aqui, um papo super legal, descontraído, falando de tap, falando de vida, de superação. Então nós temos um encontro marcado semana que vem. Eu e você aqui no PodTap. Até lá!